Ah, então a culpa é minha. Show, E bom eu aqui dia, pensando, será que ele turma. tá em ligação? Será que ele tá falando no privado? Será que ele tá. Ixi, eu tô muito doido hoje. Desculpem, pessoal. E eu chateado já com vocês. Eu digo, pessoal, não tem ninguém aí. Aí falei do meme da sessão de espírito, como se. Porque, não sei se vocês já viram, as aulas virtuais estão igual a sessão de espírito. Pedro, você está aí? E eu aqui, ó, falando. Eu digo, gente, o pessoal do AB é tão animado. E eu tô aqui me passando sozinho. Eu até disse, galera, ó, se não tem ninguém, eu não vou começar a aula, não. Vou esperar pelo menos uma pessoa me dar bom dia. Porque é educado, né? Você dar bom dia para as pessoas. Mas eu que estava muito doido. É a idade, pessoal. Foi mal, foi mal. A idade chegando. Então vamos lá. Bom dia, Bruna, Bianca, Ricardo, Bianquinha de novo aqui, bom dia. Aí, deixa eu ver aqui mais. Tem gente entrando. Suiane, Bruna, Bianca, KKK. Ô, comédia. Maria Veras, bom dia. Bom dia, Suiane. Bom dia, Ricardo. Show, galera. Show. Erro meu. Falha nossa. Bom dia, Elaine Hernandes também. Show de bola, turma. Beleza, então, graças a Deus eu tenho alunos aí, porque realmente não faz o perfil, acho que de nenhuma turma minha não interagir comigo, né? Tem umas que interagem bem mais, vocês interagem bastante, eu fico muito feliz. Oi, Maria Clara, bom dia. Vocês interagem bastante, fico muito feliz. Tem umas que interagem menos, mas sempre interagem. Aí eu aqui, me passando, falando, e o microfone desligado. Eu só achei estranho porque quando eu coloquei para ligar, ou para entrar na sala, eu já coloquei para entrar com o microfone e a câmera ligada. Aí eu não entendi por que ele desligou automaticamente, mas é paciência. Meu olho tá vermelho, né? Eu botei a lente hoje, eu botei uma lente nova, já tirei, já botei outra e o olho vermelho. Enfim. Turma, então, semana passada nós não nos vimos, porque vocês fizeram primeira e segunda chamada. Como foi a prova? Foi bom? Foi ruim? Caiu alguma coisa? E eu achando que o problema era no meu sistema. Ô, Elaine, foi mal, seu professor que é doido mesmo. Foi ótimo, né, Douglas? Eu vi, galera, a média de vocês de 0 a 7 ficou 6,11. Deixa eu confirmar aqui. Eu não lancei as notas ainda, tá? Eu só posso lançar as notas. Peraí, deixa eu só primeiro, porque homem só faz uma coisa, né? Ao mesmo tempo, homem não faz duas, não. Aí eu tô aqui procurando a nota de vocês só para ver a média da galera. Como é que ficou? Tá aqui, notas manhã AB. Deixa eu só ver aqui a média de vocês, que eu já digo, acho que ficou 6,11. As notas da galera da manhã foram muito boas. Deixa eu ver aqui, ó. Média. 6,11. Show. Então, de parabéns, turma. 6,11 assim, né? De 0 a 7. Aí vão ser acrescidas foi boa a prova, eu que dei bobeira. Pois é, acontece às vezes, Elaine. Às vezes não é o nosso dia, às vezes a gente sabe o conteúdo, interpreta errado, e aí a gente vai treinando aí essa questão das provas. Turma, então vocês estão de parabéns, tá? A média da turma realmente ficou muito boa. Eu não pude lançar as notas ainda, turma, eu vou explicar por quê. Eu até já conversei com vocês sobre prazo e direito, que prazo é prazo, tal, mas o que é que está acontecendo? Tem gente se matriculando agora, tem gente que se matriculou na sexta-feira, por exemplo. E aí eu sou da filosofia de que ninguém pode ser deixado para trás, entendeu? Então, se a pessoa se matriculou na sexta, eu quero acreditar que foi por um motivo justo, né? Eu imagino que ninguém vai querer se matricular um mês depois que as aulas começaram porque quer, entendeu? Eu acho que, às vezes, sei lá, tanta coisa pode acontecer, a gente enfrenta tantas dificuldades, né? Todo dia eu enfrento, vocês enfrentam, todo mundo está enfrentando uma dificuldade, por isso que é sempre bom a gente exercer a empatia. E aí, pela, acho que terceira vez, né, eu adio a entrega das atividades, que aí quem não entregou a atividade 1 a 4 pode entregar até hoje para a querida Bianca. E aí, depois de hoje, aí a Bianca vai me mandar quem entregou, eu já tenho a lista, se você já entregou no AVA, beleza, eu já estou aqui com sua nota completinha. Não posso divulgar agora, porque senão vocês são 55, a próxima turma são 55, e lá vai, não vou conseguir nem viver. Mas, turma, a partir de amanhã, então, eu começo a lançar as notas de vocês, e aí eu sempre passo a lista para a Bianca. Então, se você tiver alguma dúvida, tipo, professor, eu entreguei as atividades e eu quero saber como é que foi composta a minha nota. Aí a Bianca vai ter, certo, uma planilha, onde vai ter a nota da sua prova e a pontuação de cada atividade. Aí, se você ficou em dúvida, só falar com a Bianquinha ela manda o printzinho para você do que ela entregou, ela conversa com você. Se tiver alguma coisa errada, eu retifico a nota, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso.
Mas quem já entregou as atividades pelo AVA, quem já fez a prova direitinho, já está com a notinha aqui na minha planilha toda tranquila, e quando for amanhã, a partir de amanhã começa a lançar, de amanhã até domingo eu lanço. E aí pronto, essa é a primeira. Professor, eu não fiz nem a primeira nem a segunda chamada. Pois é, para esses alunos que estão se matriculando agora, que não fez nem a primeira nem a segunda chamada, aí excepcionalmente vai ter a terceira chamada. E essa terceira chamada vai ser uma apresentação que vocês vão fazer para a turma. Eu já coloquei as orientações em avisos. Então, no AVA, assim que você abre o nosso AVA, o primeiro tópico é avisos. E aí, num dos tópicos, são só dois, num deles tem explicando a V1 terceira chamada. Que aí você vai fazer um mapa conceitual sobre o período helenístico, e aí depois desse mapa conceitual sobre o período helenístico, você vai apresentar aqui para a turma, tá bom? As orientações eu já mandei também para a Bianca. A Bianquinha, provavelmente, como ela é super proativa, ela já compartilhou aí no grupo. E é isso. E essa apresentação vai ser só no dia 15 de outubro, então tem tempo suficiente. Aí a Lívia quer perguntar. Pode perguntar, Lívia, à vontade. Professor, teve uma questão da prova que eu fiquei confusa, porque uma das alternativas era que os gregos inventaram o calendário. E foram os gregos que inventaram o calendário, porque se você pesquisar no Google, na Wikipédia, diz que não foram. Falam outros povos, mas não falam que foram os gregos. E, por acaso, essa era a resposta correta. E eu não marquei por causa disso. Eu lembro de ter até pesquisado na hora e não marquei. Marquei outra que eu achei menos errada. Porque tem o nosso calendário, né? E tem o calendário chinês também, né? Que se adequa a mais nosso calendário são os gregos que inventaram, eu acho. Pronto, tranquilo. Essa questão especificamente eu anulei, aí eu coloquei todas como correta. Depois que eu vi a impropriedade, eu coloquei todas como correta. E aí, turma, a aula de hoje é só para a gente resolver a primeira e a segunda chamada. Então, quando eu estiver resolvendo, se você tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone e falar, tá bom? Aí a aula de hoje... Oi? A média é a soma da prova mais as atividades, aí divide por Não, 5, é? não. Né? Não. Pela 10ª vez, Ricardo, me pergunte mais isso, não aguento mais falar isso, galera. Tem lá a prova, tem em todo canto. Mas vamos lá, porque tem gente chegando agora, viu? Ó, como é que é a prova, tá? Para quem fez tudo direitinho, para quem não vai fazer a terceira chamada, né? Que essa terceira chamada é a apresentação. A prova vale de 0 a 7, tem 4 atividades, cada uma vale até 1 ponto. Então você tem direito a 1 ponto extra. Quando eu falei a média das notas, Ricardo, foi a média de todos vocês da prova, que o AVA já calcula para mim, entendeu? O AVA já coloca lá que a média dos alunos foi 6,11. Poxa, 6,11 de 7 foi maravilhoso. Significa que a grande maioria de vocês ou tirou 6, ou tirou 7, pouquinhas notas baixas, que é melhor. Tranquilo? Tranquilo. Pronto, turma. Então a aula de hoje, ela é só para a gente resolver a primeira chamada, a segunda chamada, porque é uma coisa que o professor tem que fazer com vocês. Porque vai que tem outra questão, a Lívia falou aí de uma questão, aí essa aí eu já anulei. Aí vamos ver se, sei lá, vai que a Bianca fala de outra questão, a Sara de outra, aí a gente vai conversando sobre se anula, se não anula. Sempre tem que ter esse feedback. O professor tem que sempre falar para vocês como foi a turma, no geral, isso eu faço sempre, e tem que fazer a prestação de conta, né, da prova, quais foram as questões, quais foram as certas e as erradas e por quê, que é isso que eu vou fazer. Muito embora boa parte das questões eu já coloquei no feedback o porquê que você errou. Beleza, então alguém quer falar mais alguma coisa? Sim, não, mais ou menos? Acho que não, né? Bem aqui, tu tá aí, mulher? Ah, alguém ia falar e eu atrapalhei. Tá tudo certo. Show, obrigado, Marcolino, show, vou até bater palma. Vou até bater palma para Marcolino, porque é sempre bom quando interage. O Ricardo, a Lívia. Bem que tá aí, né? Show. Fico feliz que você esteja aí, linda. Sempre você está, né, na verdade. Bem aqui, a Maria me ajuda demais. Turma, então eu posso compartilhar minha tela pra gente... Deixa eu só puxar logo a prova, tá? Vou logo puxar a prova de alguém pra gente... Turma, não sei se foi nessa turma que caiu uma questão que eu coloquei o nome da pessoa correto, mas parece que eu errei o sobrenome. Se foi nessa turma, me avisem aí para eu dar o devido crédito. Deixa eu
Eu estou só puxando a prova aqui, turma, a primeira chamada, para a gente poder conversar sobre a prova. Só um minutinho. Aí vocês me dizem aí o que vocês acham. Vou logo baixar a segunda chamada. E ainda estão em prova nas outras disciplinas ou acabou? Eu estou ainda impressionado que na próxima aula, daqui a um mês, vocês já estão fazendo prova de novo. Égua. Passar muito rápido isso. Enfim, Deus está vendo tudo. Pronto. Baixei aqui da segunda chamada e baixei aqui da primeira chamada. Show. Aí, turma, eu estou fazendo logo isso para vocês não verem quem é a aluna. Hoje eu ainda tenho a ver, a última é hoje, armaria um mês. Pois é, Suiane, para você ver, né? É complicado. Mas vai dar certo, Deus está vendo. Vamos lá. Quanto mais a gente sofre, maior a recompensa. Você já ouviu falar, né? Que tem gente que fica com medo de ficar feliz, porque acha que quando fica feliz, vai ter uma desgraça acontecendo. Eu acho engraçado. Vamos lá. Turma, eu estou compartilhando minha tela, tá bom? É para vocês verem as questões a partir de agora, tá bom? Então, diz assim, ó, questão elaborada pela aluna Lícia Cristina. Parabéns, Lícia, você foi uma das selecionadas. Então, diz assim, ó, quando se diz que a filosofia é um fato grego, o que se quer dizer é que ela possui certas características, apresenta certas formas de pensar e exprimir os pensamentos, estabelece certas concepções sobre o que sejam a realidade, a razão, a linguagem, a ação, as técnicas, completamente diferentes de outros povos e outras culturas. Aí, isso aqui foi a Marilena Chauí. Os principais traços que definem a atividade filosófica na época de seu surgimento são tendência à racionalidade, aceitação a explicações pré-estabelecidas, rejeição ao debate, capacidade de generalização. Turma, a tendência à racionalidade, ok. A filosofia teve essa época na Grécia Antiga, tinha a tendência. Eu não consigo falar de filosofia sem falar de razão. Então, tendência à racionalidade, ok. Mas a aceitação de explicações pré-estabelecidas, turma, isso aqui não é correto, já está errada a questão, até porque a gente falou que a filosofia surgiu porque eles não queriam mais aceitar as explicações com base nos mitos, com base em questões contraditórias, então essa parte está errada. Rejeição ao debate, filosofia é... Tinha alguém querendo entrar. Filosofia, turma, é o tempo todo debate, né? A gente já viu que o filósofo, ele não é aquele eremita, aquela pessoa que vive lá na montanha, escondida de tudo. O filósofo, ele constrói escolas, a gente falou do Liceu, de Aristóteles, falamos da Academia de Atenas, de Platão, onde ele constrói escolas para fomentar o debate. Então essa está errada, e capacidade de generalização, essa está correta. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, eu não estou vendo o chat, tá bom? Então é só ligar o microfone e falar comigo. Ou pedir para eu ir lá ver o chat. Aí B, tendência à argumentação e ao debate, ok. Capacidade de generalização, ok. Tendência à irracionalidade. Tá errado, turma, porque não dá para falar de filosofia sem falar de razão. E a aceitação de explicações pré-estabelecidas também torna errada. C, tendência à irracionalidade, já está errada. Aceitação de explicações pré-estabelecidas. Aqui vai repetindo, né? D, tendência à racionalidade, correto. Recusa de explicações pré-estabelecidas, correto. Tendência à argumentação e ao debate, correto. E capacidade de generalização. Essa é tudo que está toda correta. Então a resposta correta é a D, ó. Pronto, aí eu coloco aqui. Aí, tendência à racionalidade, aceitação e explicações pré-estabelecidas. Aqui torna errado. E incapacidade de generalização. Aqui está errado. Essa foi a questão da Lícia. Parei que tem alguém querendo entrar. Beleza. Turma, tentem entrar quando a aula começar pelo coisa, por favor, pelo e-mail. Beleza, vamos lá. Aí, segunda questão. A segunda questão, ela foi uma questão, turma, de um concurso público. Aí eu coloquei aqui, ó, ano 2017, foi desse concurso aqui, ó. Professor de Educação Básica de Filosofia. Então, diz assim, ó, a filósofa se expressa na busca, no caso seria a filosofia, né? A filósofa se expressa na busca da compreensão da totalidade do universo percebido por meio de um princípio unificador, mesmo que este seja entendido como pura
processualidade. Olha o que ele está falando. A filósofa, no caso você pode colocar a filosofia, se expressa na busca da compreensão da totalidade do diverso percebido, por meio de um princípio unificador, mesmo que esta seja entendido como pura processualidade. O que é que ele está dizendo, turma? Ele está dizendo que a filosofia, ela tenta entender, ela se expressa e tenta entender a totalidade do que está acontecendo, a totalidade do diverso percebido, é a totalidade de tudo, por meio de um princípio unificador. Esse princípio unificador é a razão, mesmo que este seja entendido como pura processualidade. O que é? Eu falei para vocês várias vezes que a filosofia, ela mais se preocupa com o caminho para chegar à resposta do que com a resposta em si. Lembra que a gente já falou? Então, o processo de chegar à resposta, ela é mais importante do que a resposta em si. Então, essa está correta, né? Então, a filósofa, no caso a filosofia, se expressa na busca da compreensão da totalidade do diverso percebido. Então, na busca da compreensão de tudo que está ao nosso redor. Então, da totalidade do diverso percebido. Por meio de um princípio unificador, que é a utilização da razão, mesmo que este seja entendido como pura processualidade. Então, o processo de chegar à resposta. Está correto, não tem nada de errado aqui não. A filosofia se expressa como atividade especulativa na busca e na análise dos pressupostos que pretendem fundamentar a imediatidade da vida. Essa aqui, turma, também está correta. Por quê? A filosofia ela se diferencia da ciência, como a gente já falou. Na ciência, ela parte do pressuposto e, a partir desse pressuposto, ele vai testando, né? Já a filosofia, ela questiona esse pressuposto, ela analisa esses pressupostos. A filosofia, ela tem esse condão mesmo de incomodar, né, a ciência. Então, a filosofia se expressa como atividade especulativa, porque tanto é que eles ficavam especulando, por exemplo, se o arqué é o apeiron, se o arqué é a água, o ar, a terra. Então, a filosofia se expressa como atividade especulativa na busca e na análise dos pressupostos que pretendem fundamentar a imediatidade da vida. Correto? Perfeito? Se alguém tiver alguma dúvida, me fale. A filosofia se expressa como atividade promotora do estabelecimento de relações entre todas as áreas de saber, em busca de uma possível visibilidade de todo o pressuposto. Essa também está correta, turma, que essa aqui, ela está falando principalmente da filosofia enquanto análise dos pressupostos da ciência. Toda e qualquer ciência, ela partiu da filosofia. Lembram que antigamente, principalmente a galera lá da escola jônica, eles eram chamados de físicos? Lembram porque os físicos estudavam a vida? Toda e qualquer ciência, ela parte da filosofia. Então, a ciência do direito partiu da filosofia. A ciência da biologia, da química, da astronomia, todos esses partem da filosofia. Daí porque a filosofia ela é chamada de ciência das ciências. Então, a filosofia ela é uma atividade promotora para estabelecer em relação a todas as áreas do saber. Não é à toa que toda ciência parte da filosofia. Em busca de uma possível visibilidade do todo pressuposto. Ou seja, em busca de uma possível busca da busca do pressuposto que fundamenta aquela ciência. Então, por exemplo, o que é a vida, o que é o astro, o que é a geometria, o que é o espaço. Isso é o que a filosofia diz. Essa está correta. A filosofia se expressa na atividade reflexiva, na intenção de acompanhar, pela compreensão, toda a produção cultural humana. Com certeza. A gente até já conversou que tudo pode ser objeto da filosofia. A filosofia, ela discute questões mais existencialistas, como, por exemplo, quem é você, o que é o amor, qual é o nosso propósito de vida, como ela discute questões mais práticas, como a matemática em si. Então, a filosofia, ela discute toda a produção cultural humana. Essa também está correta. Então, todas vão estar corretas, né? Acho que não vai ter nem resposta, todas vão estar corretas. E próximo, a filosofia se expressa como atividade interlocutora do conhecimento estabelecido entre ciência, tematizando sua fundamentação, a sua justificação e o seu exercício das suas afetividades. Aqui, turma, também está correta, é basicamente a diferença entre ciência e filosofia. Então, a filosofia ela se expressa como atividade interlocutora do conhecimento estabelecido. Então, realmente, ela é uma atividade que ela expressa o conhecimento, ela fala o conhecimento. Não é à toa que a gente começa a estudar a filosofia há 7 séculos antes de Cristo.
E as outras ciências a gente não estuda antes de 7 séculos antes de Cristo. Não é à toa que o professor de Química fala dos filósofos dos atomistas, como a gente estudou. Então essa está correta. Acho que foi a questão mais difícil, mas acho que vocês não tiveram tanta dificuldade. Posso ir para a próxima, turma? Acredito que sim. Então vamos lá. Próximo. A filosofia é entendida como uma aspiração ao conhecimento racional, lógico e sistemático da realidade natural e humana, da origem e da causa do mundo, e de suas transformações, da origem e causa das ações humanas e do próprio pensamento, é um fato tipicamente grego. Aqui é aquela velha discussão, né? Se a filosofia ela é um fato grego ou se a filosofia é um milagre grego, né? Ou então se a filosofia, os gregos roubaram a filosofia do Oriente, né? Aquela velha discussão. Considera-se que o local do surgimento da filosofia foi na Grécia, transformando essa questão, né, que foi elaborada, transformando a filosofia no pensar daquele povo. Dessa forma, para que a filosofia tivesse condições de nascer, algumas mudanças ocorreram na vida da sociedade. Dentre elas podemos citar. Turma, essa questão... mas aqui não está dizendo, peraí, a falta de desenvolvimento... Aqui não está dizendo que foi os gregos que inventaram. A invenção do calendário, assim os gregos passaram a controlar o tempo sem necessidade de recorrer aos deuses, revelando uma percepção racional. Não está errado não, porque aqui não está dizendo Professor, que foi... não foi nessa questão, não. Foi nessa não? Tá, então pronto. Foi na da Rogéria, essa é a questão da Rogéria? Não, é da Laura. Então pronto, Ok. nessa não. Foi mal, me enganei. Então, o que é que aqui quais são os motivos pelos quais a filosofia surgiu na Grécia, né? Eu sempre converso com vocês, galera, todo mundo estava pensando. Então, tinha a filosofia nórdica, tinha a filosofia viking, tinha a filosofia africana, tinha a filosofia budista. Então, o mundo todo estava pensando, mas por que nós aqui discutimos a filosofia ocidental e a gente diz que ela surgiu na Grécia? Pelo eurocentrismo decorrente principalmente da nossa colonização, né? Conversamos muito sobre isso. Então, já que nós estudamos numa visão mais eurocêntrica a filosofia como ela tendo surgido na Grécia, por qual motivo ela surgiu na Grécia? Então, a falta de desenvolvimento da vida urbana? Falso. A Grécia ela era muito comercial, né? Muito marítima, e por isso ela conseguiu desenvolver bem a vida urbana. E aí, a vida urbana ela proporciona discussões. Portanto, isso está errado, não é a falta. A invenção do calendário, assim os gregos passaram a controlar o tempo, usando o quê? A razão. Então, controlando o tempo, inventando o calendário, eles percebiam que durante um ano, durante aqueles 365 dias, eles conseguiam observar as 4 estações. Eles conseguiam observar que os fenômenos da natureza eram cíclicos, que eles se repetiam. Então, isso fez com que eles usassem mais ainda a razão. Então, a invenção do calendário, assim, os gregos passaram a controlar o tempo, sem necessitar recorrer aos deuses, revelando uma percepção racional diante das situações, correto? Então tá frio, não é porque o Deus está com raiva da gente, tá frio porque todo ano, durante 4 meses do ano fica frio mesmo, 3, 4 meses do ano fica frio mesmo, pronto. Então está correto. Professor, pode falar. Então eles inventaram mesmo o calendário, porque essa daí eu marquei a letra B, porque o resto da alternativa estava certo, entendeu? Mas veja, aqui ele não está falando que os gregos inventaram o calendário, está falando a invenção do calendário. Pois é verdade. Então essa aqui está corretíssima. Ok. Porque o calendário, existiu o alfabeto fenício, os fenícios inventaram o calendário, existia vários outros calendários. Nunca foi dito aqui que foram eles que inventaram, que não foram mesmo não. Não foram os gregos que inventaram. Só que lembra que eles viajavam e traziam a cultura, as invenções dos outros povos, a gente conversou bastante sobre isso. Então, realmente, eles trouxeram um calendário. E possibilitar ver a natureza com o calendário é possibilitar ver a natureza com base na razão, com base cíclica. Então, a invenção do calendário, que não está dizendo que foi eles. Essa aí tá perfeita, essa questão. Essa é a resposta correta. Aí a C. As viagens marítimas incentivando ainda mais o encantamento pela mitologia, pois os navegantes conheciam os locais nos quais os deuses moravam, ficando maravilhados, acreditando que somente não viam as divindades por estarem combatendo algum monstro naquele momento, permanecendo a crença nos mitos. Aqui as viagens marítimas, ok, né? Mas eles não permaneceram essa crença nos mitos. Foi muito bonita essa. A Laura ela tem um quê muito para poesia. Parabéns, viu, Laura? Tá muito boa mesmo.
Essa aqui tá correta, as viagens marítimas, mas a justificativa está errada. Não permanecer a crença dos mitos, tanto é que Tales de Mileto, o primeiro filósofo, ele propôs uma nova forma, né, de pensar e não mais só acreditar nesses mitos. E aí, turma D, o desenvolvimento da escrita, ok, sendo ainda rudimentar, parecida com os hieróglifos dos egípcios ou ideogramas dos chineses. Turma, o desenvolvimento da escrita até foi muito tempo depois, né? Eles não tinham esse controle, digamos assim, sobre toda a escrita. Mas essa não está correta, eu vou até dizer por quê. Porque a filosofia, principalmente de Sócrates para trás, e a gente nem entrou no período socrático ainda, ela foi muito mais falada do que escrita, documentada. Tanto é que a gente só conhece Sócrates porque Platão escreveu. Então, de Sócrates para trás, a gente não teve a escrita como uma coisa determinante mesmo. O desenvolvimento da escrita é um incentivo para a filosofia, para a utilização da razão? É. E também, turma, eles não utilizavam os hieróglifos egípcios, tá? E nem os ideogramas chineses, o que torna errado também a questão. E, finalmente, a invenção da moeda, realizando a troca somente pela semelhança de objetos sem uso do cálculo. Falso. Invenção da moeda, ok. Realizando a troca com o uso do cálculo. E se eu uso o cálculo, se eu utilizo a matemática, eu utilizo o quê? A razão. Muito bem construída, viu, Lícia? Deixa eu aceitar aqui um colega. Deixa eu ver se alguém está falando aqui no chat também. Pronto, show. Valeu, Laura, muito boa questão mesmo. Próximo. Agora da Lívia. Foi tu, Lívia, que eu errei o nome? Teve alguém que eu errei o nome aqui, que me disse no WhatsApp. Não, não foi, acho que foi a Laura. Foi a Laura, né? Se a Laura estiver, ela me diz. Pronto. Mito é uma narrativa fantasiosa de um tempo longínquo que busca explicar a realidade, a criação de algo ou a criação dos deuses. É a questão da cosmogonia, né, que a gente falou. Ou então a teogonia, que é a criação dos deuses, a criação do universo. Perfeito. Geralmente, esses contos possuem deuses, guerras e sexo para torná-los mais interessantes. Perfeito. Que é o que a gente gosta, né? O que o ser humano sempre gostou, é confusão. Deuses, guerras, sexos, alianças entre os deuses e por aí vai. Na antiga Grécia, os mitos eram contados pelos poetas rapsodos, pois devido à autoridade deles, já que as pessoas acreditavam que esses poetas eram escolhidos pelos deuses, o mito não era tão contestado. Perfeita introdução, Lívia. A filosofia diferencia-se dos mitos por, escolha uma, organizar-se sistematicamente por meio de enunciados verdadeiros, os quais buscam explicar a realidade mediante um método. Turma, o período sistemático, ele ocorreu depois de Aristóteles. Então, depois do período antropológico, que é o que a gente vai começar na quinta-feira, veio esse período sistemático. Aí é que veio a sistematização da filosofia. Então, já torna um pouco errado. Ah, mas a filosofia sistematizou. Beleza, mas enunciados verdadeiros, vocês acham mesmo que o filósofo ele tem a arrogância de dizer que o que ele diz é verdade? Claro que não. Até porque tudo muda, né? A verdade é muito relativa. A gente vai até estudar um pouco mais isso, sobre a verdade ser absoluta para Sócrates, e hoje a gente tem a verdade muito como relativa. Então, tá errado. E quais buscam explicar a realidade mediante um método. Esse método, turma, é mais para a ciência que utiliza mais um método. A filosofia, o método dela, digamos assim, é principalmente o questionar, né? Que vem a ser a maiêutica socrática, mas não só ele. Então, essa tá errada. Aí ele quer a diferença entre filosofia e mito. Estudar o conhecimento por intermédio do sujeito cognoscente. Sujeito cognoscente é aquele que conhece, né? Então, o sujeito cognoscente é aquele que conhece. Turma, a filosofia ela não se diferencia dos mitos por conta disso. Porque, assim, primeiro a filosofia ela não quer saber do sujeito em si, né? Ela até estuda o sujeito, mas ela quer pegar uma verdade para todo mundo. Então, tem que ser uma verdade que valha para todo mundo, e não só para aquele sujeito em si. Então, a filosofia não quer estudar a minha percepção de mundo. Quem faz isso é a psicologia, que é derivada da filosofia. Mas a filosofia ela quer que a minha visão de mundo seja válida e verdadeira para todo mundo. E isso, mesmo que você considere verdadeiro, ela não é uma diferença com o mito. C. Buscar a explicação da realidade racionalmente, questionando pressupostos que nos são impostos. Perfeito. Aqui, turma, é muito o que a filosofia faz em relação à ciência. Lembra que eu falei que o filósofo é aquele cara chato
que fica incomodando a ciência o tempo todo, que fica dizendo, geometria, tu sabe tudo de espaço, né? A geometria, sei, beleza, pô, me define espaço. Aí eu falei, vocês são juristas, vocês estão fazendo introdução à ciência do direito, vocês sabem tudo sobre a introdução à ciência do direito, né? Então eu, por exemplo, até me dei um exemplo, porque como eu tenho mais tempo no direito com vocês, né, eu já estudei um pouco mais. Então, eu terminei meu pós-doutorado, aí chegam para mim e dizem, Ciro, você é pós-doutor, né, em direito? Sim, sou. Pois tá, pô, me define direito. Olha o cara como ele é chato. Pô, como é que pode? Então a filosofia, ela vai questionando os pressupostos. O que é espaço, o que é direito, o que é isso, o que é aquilo outro. Então, realmente, a C está correta. O mito, ele não se preocupa com essa explicação racional, a filosofia, sim. O mito não se preocupa em questionar pressupostos, e a filosofia, sim. Por isso que há a diferença entre a filosofia e mito. D. Estudar o conhecimento por intermédio de objetos cognoscíveis, que são os objetos que a gente consegue conhecer. Então, a filosofia, ela estuda os objetos que a gente conhece e o que a gente não conhece, tá? Então, se por exemplo, as máquinas vão destruir ou não o mundo, tem até o experimento da sala chinesa, né? Se as máquinas vão ou não destruir o mundo, simplesmente a filosofia, ela já se preocupa com isso ainda nem existe. Se existe ser entre outros planetas, a filosofia, ela conversa sobre isso, mas se existe Deus, a filosofia conversa sobre isso. Então não é um objeto só que a gente pode ver, conhecer. Então, a filosofia, ela questiona absolutamente sobre tudo. E vocês viram o dilema nas redes? Eu até gravei um podcast, a Unifor me convidou para gravar um podcast sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E aí eu gravei esse podcast, até pedi para a Bianca compartilhar, eu super recomendo, porque essas leis vocês não veem na faculdade, e são leis mega importantes, tá? Então, vejam, vocês veem assim, né, de maneira indireta, como podcasts, essas lives aí que eu gravo de vez em quando, para vocês conhecendo um pouco mais. E aí, nessa Lei Geral da Proteção de Dados, eu conversei um pouco sobre o documentário, né, o dilema das redes. E eles acreditam que são as redes sociais que vão destruir o mundo. E eles pedem, se você puder, delete a sua. Doido, né? Vamos lá. Seu conhecimento vulgar que possuímos, o qual não possui um método para sua comprovação. A filosofia não é um conhecimento vulgar. Falamos da diferença de conhecimento vulgar, o popular, para conhecimento científico, para mito, para religião e para filosofia. Falamos disso. Então, a filosofia não é um conhecimento vulgar. O conhecimento vulgar é aquela que não tem explicação. Menino, eu preciso começar a correr, porque senão não vai dar tempo de eu fazer... Fala, minha Nossa Senhora, senão não vai dar tempo de eu fazer a segunda chamada. Começar a correr um pouco. Douglas Shipman, massa esse nome. Segundo a Michelle Eliade, a tentativa de definir o mito é a seguinte: o mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser elaborada, pode ser abordada e interpretada em uma perspectiva múltipla e complementar. O mito conta uma realidade sagrada, relata um acontecimento que teve lugar no tempo primordial, o tempo fabuloso dos começos. Aí, marca alternativa incorreta sobre os mitos. O mito aparece e funciona como mediação simbólica entre o sagrado e o profano, representa uma ordem no mundo. Tá corretíssimo. É o sagrado, que é o Deus, e o profano, que é o Zeus, por exemplo, vindo fazer sexo com várias mulheres casadas, por exemplo. Então, sagrado e profano, corretíssimo. A narração mitológica envolve basicamente acontecimentos supostos, relativos a épocas primordiais, ocorridos antes do surgimento dos homens, histórias dos deuses, ou com os primeiros homens. Falamos várias vezes sobre isso, que os mitos são narrativas longínquas, quando os deuses ainda habitavam aqui com os homens, quando eram só os deuses que existiam. Corretíssimo, Douglas. Excelente questão também. O mito não possui uma comprovação, apenas relatos, e dessa forma vão sendo repassados, né? Ele não tem um caráter crítico, não, ele tem um caráter de contar, de falar, então realmente essa está correta. O mito explica a produção natural das coisas por elementos e causas naturais e impessoais. Então, mas será que os mitos realmente falam de elementos naturais? Então ele fala que as plantas fazem a fotossíntese e com isso a gente tem oxigênio, que as algas do mar fazem a fotossíntese. Os mitos realmente explicam as coisas com causas naturais? Não. Causas de deuses. Os deuses, e não é tão impessoal assim, né? Porque os deuses, eles são antropomorfizados. Os deuses, eles têm sentimentos humanos. Então, realmente, não é nem por causas naturais, nem impessoais. Essa está errada e, portanto, é a correta. E o mito narra a origem de genealogias derivadas de forças divinas, sobretudo sobrenaturais e personalizadas. Perfeito.
Então ele narra a origem da genealogia, ou seja, das pessoas, dos deuses, dos demais deuses. O mito ele é cosmogônico, narra a origem dos deuses, e ele também ele é cosmogônico, narra a origem das coisas, e teogônico, narra a origem dos deuses. Douglas, muito legal o teu sobrenome, e muito legal a sua questão. Meus parabéns. Show. Próxima. Assinar a alternativa que completa corretamente a lacuna. Essa aqui foi de graça, né, turma? É a partir do século, e eu ainda dei um ponto por ela, é a partir do século VI que surge a filosofia, na Grécia, aqueles que chamamos de primeiros filósofos. Falar acerca deles nos permite, ao mesmo tempo, formularmos uma primeira visão geral de filosofia. Desses primeiros pensadores, não temos, em geral, mais do que pequenos fragmentos resgatados de obras de pensadores posteriores. Lembra que eu falei que na filosofia, no primeiro momento, não tinha questões escritas? A gente conhece essa galera de 6, 7 séculos antes de Cristo por conta de fragmentos, né, de pensadores posteriores. No caso de Tananã, considerado o primeiro filósofo, quantas vezes a gente falou isso, né? Não temos sequer uma linha de seus escritos, tendo sido perdido, então, qualquer registro direto do seu pensamento. Só pode ser Tales de Mileto, né, que foi o primeiro filósofo. Aqui foi, pelo amor de Deus. Sétima questão. A escola jônica, na região da Jônia, atual Turquia, tem como característica a busca pela substância na qual esses pensadores formularam hipóteses parecidas para o surgimento do universo, sendo que o arqué seria um dos elementos específicos ou indeterminável. Ou seja, certos filósofos determinaram, certos filósofos disseram, não, um filósofo não é o indeterminado, a gente não determina. Falamos sobre arqué dos uns 4 aulas, né? Assinar a opção que corresponde à filosofia jônica, né? E aqui é Tales, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito. Tales diz que o arqué é a água, Anaximandro o aperon, Anaxímenes o ar e Heráclito o fogo. Conversamos bastante sobre isso, só pode ser a D de dado. As outras, elas se auto-eliminam, tá, turma? Então não é. Pronto. Maria Clara, mais uma questão. Baseado nos conhecimentos sobre mito, senso comum, filosofia e ciência, assinale o item correto. A filosofia é uma ciência que se baseia em fatos científicos e empíricos que comprovam suas teorias. Não. A ciência se baseia em fatos científicos e empíricos que comprovam a sua filosofia. A ciência, a filosofia, ela não é empírica. Empírica vem de experimentação, né? Como a gente já conversou. Então, tá errado. A ciência, assim como o senso comum, é comprovada por demonstração empírica. Conhecimentos que foram testados, comprovados e aceitos. A ciência, se você tirar assim como o senso comum, torna correto. Mas o senso comum é que a formiga faz bem. Senso comum é que passar por baixo da escada dá azar. Isso é senso comum. E nunca foi provado. Se você pega um conhecimento do senso comum e comprova cientificamente, deixa de ser senso comum e vira ciência. Conversamos sobre isso. A gente já viu, foi coisa, né? Eu estava pensando. A ciência, como mito, vai estar sempre criando histórias fantasiosas e sagradas. Aqui, pelo amor de Deus, é psicotécnico, né? A ciência criar histórias fantasiosas e sagradas, não. A ciência, ela é racional, ela é empírica, ela testa, ela cria um pressuposto e vai testar. Então, cria um pressuposto da gravidade. Então, eu crio um pressuposto da gravidade. O Newton, por exemplo, poxa, como é que uma maçã cai e a lua não cai? Só pode ter uma força aí. E aí ele cria um pressuposto e vai testar. E aí, realmente, a ciência, ela não cria história fantasiosa. Deus, senso comum, diferentemente da ciência, é algo popular, não empírico, ou seja, que não foi testado, que foi criado em um meio social e marcado na sociedade. Comer manga com leite, morre. O senso comum é levado como uma verdade, por mais que não se existam provas científicas que o comprovem. Corretíssimo. Tá? Aqui é correto. Ele é levado como uma verdade, não é que ele seja uma verdade. A Maria Clara, ela foi muito feliz aqui na colocação dela. O senso comum é levado como verdade. Tanto é que tem vó mesmo que acredita que manga com leite morre. Tem gente mesmo que acredita que formiga faz bem para os olhos e para a vista, né? Aí, então, essa aqui está correta. A filosofia é uma narração poética que contava as histórias com a fantasia e o sagrado para contar o que acontecia. A filosofia é uma narração poética? Não, né? Na filosofia, não. Os mitos eram uma narração poética. E aí, então, só pode ser correta essa aqui. Beleza? Nona questão.
ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece, já não é o mesmo, assim como as águas que já são outras. Ou seja, você entra no rio, se você entrar novamente, você não é o mesmo, as águas não são as mesmas. Então, realmente, isso é Heráclito. Eu disse, pelo amor de Deus, Heráclito é o filósofo do movimento. Parmênides é o filósofo onde tudo para, tudo está parado. Por favor, se você precisa saber de uma discussão, é de Heráclito e Parmênides, que é tudo está parado, então tudo está em movimento, porque disso derivam várias teorias, já falei isso para vocês 200 vezes. Essa questão também valeu um ponto, beleza. 10ª questão. Essa, turma, foi essa que eu tornei todas corretas, tá? Que é uma questão onde ele vai dizer que a única resposta que fica correta é que os gregos inventaram o calendário, mas na verdade os gregos não inventaram o calendário. Então essa aqui, ela tá uma questão de meio ponto, e essa toda eu considerei como correta, eu anulei no final das contas, tá bom? Show, então vou passá-la. E a 11 diz assim, ó, assinale a afirmativa que completa correta e respectivamente as colunas. Cabe à filosofia buscar e responder como e por quem, sem mudarem a expressão. Cabe à filosofia buscar e responder como e por que, sem mudarem de essência, as coisas se transformam. Como e por que há seres imutáveis? Se por um lado, Tananã tem razão ao defender que o pensamento e a linguagem exigem a identidade, por outro, Tananã também tem razão ao afirmar que as coisas mudam. Ambas existem, portanto, sem que seja preciso cindir a realidade em dois mundos à maneira platônica. Olha que questão bonita, foi uma questão também que caiu no concurso. Turma, Parmênides defende que o pensamento exige uma identidade, que ela não muda, que ela fica parada. E Heráclito é o que diz que as coisas mudam, que as coisas se fazem pelo movimento. Então só pode ser Parmênides e Heráclito. E aí acaba a nossa prova. Alguma dúvida, turma, sobre a primeira questão? Muito bom documentário. A Bia, a partir de agora fazer a chamada de forma silenciosa. Beleza. Pronto. E aí, turma, se alguém estiver presente, manda um oi. Turma, alguma dúvida na primeira chamada? Não. Acho que não, né? Bora resolver a segunda chamada. A Lívia está dizendo oi. Oi, Lívia. Francisco Souto. Oi, Francisco Souto. Suene, não, tudo certinho. Perfeito. Então, turma, a segunda chamada, tá bom? A segunda chamada, ela vai dizer assim. No período socrático, vamos lá. No período socrático, também chamado antropológico, o ideal educativo grego deixou de ser a formação do jovem, do belo e do guerreiro e do bom. Não corresponde ao papel dos sofistas considerados o primeiro filósofo do período. Não corresponde. Vale, eu nem falei de sofistas, eu tenho que anular essa questão. Deixa eu ver que questão é essa. Eu nem falei de sofistas ainda, eu nem observei, ó. É porque eu puxei do meu banco de questões, e aí eu acho que eu devo ter categorizado essa questão errada. Sofistas. Peraí. Anular. Questão. Quem fez segunda chamada, tá, turma? Eu tô anulando essa questão aí, porque eu não falei dos sofistas. Deixa eu ver se dá para resolver. Não, não falei. Ó, considerando os primeiros filósofos, o período socrático. Deixa eu ver se eu falei disso. Diziam que o ensinamento dos filósofos cosmologistas estavam... falei disso não. Defendia a educação... não falei disso. Turma, quem fez na segunda chamada, eu tô anulando essa questão. Tudo bem? Quem vai falar? Anulei essa questão. Pode botar que você tem meio... Acho que ela é de meio ponto. De meio ponto. Pode botar que você tem meio ponto a mais. Pronto. Segunda. Quais são os 4 grandes períodos da história da filosofia? Turma, período da antiguidade, o clássico, medieval, moderno e contemporâneo, né? Essa aqui foi de graça. Toda prova eu faço questões médias, fáceis e difíceis. A filosofia pré-socrática apresenta 4 grandes escolas. As escolas pré-socráticas são, assim, designadas para identificar aquele pensamento cuja preocupação central e cuja investigação principal era a physis. São escolas de cosmologia ou de física. Marca a opção que indica os filósofos que fazem parte da escola jônica. Aí é aquela mesma questão, né? Heráclito, Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Show, já falamos sobre isso várias vezes. Vamos para a próxima.
A próxima, turma, a filosofia, a próxima é a mesma que caiu na primeira chamada, que é aquela que é de concurso, que todas estão corretas. Essa aqui eu já conversei com vocês. Então, essa aqui eu vou passar também. Marque a opção incorreta. A filosofia nasceu não na Grécia propriamente dita, mas nas colônias gregas do Oriente e do Ocidente, a saber, na Jônia e na Magna Grécia. Turma, essa questão, ela está dizendo o seguinte, que a filosofia ela não nasceu na Grécia propriamente dita, em todo ele, mas nasceu nas colônias gregas do Oriente e nasceu também no Ocidente. Essa aqui não está errada não, essa aqui está correta. Aí, o período, no período cosmológico ou pré-socrático, a filosofia se ocupa fundamentalmente com a origem do mundo e as causas da transformação na natureza. Está correta também. Correta, falamos isso várias vezes. C. O senso comum é o guia do homem na solução das dificuldades diárias. É o discurso com o qual está habituado, orientando no seu dia a dia. Isso aqui também está correto. E D. A filosofia nasceu apenas na Grécia. Após ela foi disseminada pelo mundo. Não, essa aqui está totalmente errada, né? A gente já viu várias vezes, a gente já fez essa crítica, que a filosofia ela não nasceu na Grécia, que o mundo todo estava pensando. O Brasil tinha os índios pensando, tinham as fábulas, tinham as histórias indígenas. Na Escandinávia estava lá a galera com mitologia viking, no Oriente estava a galera com filosofia oriental. Então a filosofia ela não nasceu apenas na Grécia. Essa é a resposta errada e, portanto, era que era para você ter marcado. Próxima questão. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Cabe à filosofia buscar responder como e por quem, sem mudarem de essência, as coisas se transformam. Que é a mesma questão. Fala, turma. Eu tô doido. Que eu mandei randomizar as questões e aí eu não sei por que foi igual, porque o próprio sistema ele diz como tá igual. Fiquei sem entender agora. Heráclito e Parmênides. A resposta é correta. Próximo. Próximo também é Tales de Mileto. A gente já fez. Que estranho. Aí, próximo. A necessidade de entender o mundo a partir de explicações racionais, com a apresentação de provas incontestáveis e de argumentos bem formulados e com boa base teórico-racional, colaborou para o surgimento da filosofia. Como sabemos, a filosofia deu-se origem na Grécia Antiga. Alguns fatores foram de suma importância para o seu surgimento. Abaixo, marca a opção que corresponde a alguns dos fatores que contribuíram para o surgimento da filosofia na Grécia. Mito, religião, construção do calendário. Viagens marítimas, religião não, né? A filosofia meio que até rompeu, né, com a religião. Construção do calendário, uso da moeda, viagens marítimas. Essa está correta, eu fiz até uma tabelinha para vocês. Poesia grega, invenção da moeda, invenção política. Não, a gente nunca falou de poesia grega, né? Na verdade, eu acho que eu falei só de Vigílio, para vocês darem uma olhada nos poemas dele, é muito bacana. A construção histórica e a história que a gente estuda no colégio é muito baseada nos poemas de Vigílio. Beleza. Então, resposta correta, ser de casa. Tava até aqui marcado. Próximo. O surgimento da filosofia é influenciado por diversos fatores. O contexto histórico em que a Grécia estava, onde os trabalhos manuais eram desprezados, sendo realizados somente por escravos, possibilitando o ócio produtivo por parte da elite, que inicia uma busca mais racional para explicar a origem de tudo, se desvinculando da crença nos mitos. Mas também são existentes outros motivos. Como o fato de os gregos, no começo, não trabalharem, né, só quem trabalhava eram os escravos, possibilitava que eles tivessem mais tempo para refletir. A gente hoje quase não tem tempo, né? Tempo é artigo de luxo. Você aí está assistindo aula, depois daqui vai ter outra aula, depois daqui tem que estudar, talvez você tenha que trabalhar. E aí a filosofia, você não tem tempo de pensar sobre você, sobre as questões do mundo, eles tinham, muito por conta da escravatura, né, que existia na época. Então escolha uma. Quais são outros motivos pelos quais surgiram a filosofia na Grécia? A invenção do calendário pelos maias, que possibilitou observar as leis presentes na natureza. Turma, os maias, eles foram um povo que ficou aqui na América Central, tá? E a Grécia ficou lá do outro lado, né? A Grécia, ela ficou lá na Europa, lá mais ou menos perto da Itália. Então, realmente, os maias inventaram o calendário, mas não foi o calendário maia que fez surgir a filosofia, o que foi o calendário maia que é utilizado pela Grécia.
que era uma questão mais de geografia até. B, a localização favorável da Grécia, que facilitava o intercâmbio entre culturas. Sem sombra de dúvida, essa aqui está correta. C, a utilização da ágora para debates entre os escravos. Ágoras era a praça pública, mas o debate não era entre os escravos, né? O debate era entre os cidadãos, que na Grécia era bem restrito. Cidadão eram os homens maiores de idade, nascidos na Grécia e que de pai e mãe grego. Então, realmente, não era entre os escravos. Um barato. A Lívia ter colocado aqui o debate entre os escravos, gostei. Eu lembro que eu ri quando eu li essa questão. D. Busca por parte da população mais baixa de respostas mais racionais. Não é por parte da população mais baixa, né? Esses que desacredibilizavam as palavras do poeta Rapsódo. Galera, população mais baixa, desacreditar o poeta Rapsódo, ninguém desacreditava o poeta Rapsódo, porque ele era como se fosse o escolhido pelos deuses, né? Então, não tem como essa estar correta. Inclusive, turma, existia um filósofo escravo, né? A gente vai estudar ele no período helenístico, que é o Epiteto. O Epiteto foi um escravo que escreveu sobre a ataraxia, sobre como você encontrar a sua paz espiritual. Acho fantástico isso. Um escravo escrevendo sobre como achar a paz espiritual. Enfim. Revoltas populacionais contra a elite pela forte explorações que sofriam. Também não dá para ser essa questão. Bora para a próxima. Na Grécia Antiga, o mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa. A origem dos astros, da terra, dos homens, das plantas, dos animais, do fogo, tarará. A partir do trecho citado, seus conhecimentos sobre mitologia grega, assinale a opção correta. A. O mito é a expressão de uma primeira tentativa da consciência humana de explicar a filosofia pré-socrática. Falso. Primeiro surgiram os mitos e depois surgiram a filosofia pré-socrática. Por isso que está errado. O período cosmológico. Está errado porque primeiro surgiram os mitos. Os mitos, eles não tentam explicar, seria o contrário, né? A filosofia pré-socrática é a expressão primeira tentativa da consciência. Né? Enfim, está errado. B. O mito consistia em uma narrativa acerca da origem do funcionamento do universo, bem como abordava a origem dos seres humanos, o fundamento dos costumes humanos e a interferência dos deuses. Correto. O funcionamento do universo, então tem mito para explicar o sol, as chuvas, tem mito para explicar o Eco, tem Eco e Narciso, que é como surgiu o Eco, bem como abordava a origem dos seres humanos, correto, o fundamento dos costumes humanos e a interferência dos deuses. Essa está toda correta. C. O mito não pode ser considerado conhecimento, pelo contrário, pelo amor de Deus, que aí tem aquela discussão de Cornford e de Hegel, se os mitos foram ou não importantes para a criação da filosofia. Não é Cornford, é Comfort. D. O mito faz parte da tradição ocidental de cunho escrito. Galera, nessa época não tinha cunho escrito. No caso, primeiramente, cada mito foi escrito e em seguida passou a ser narrado pelos poetas. A gente conhece essa galera, conhece esses mitos por conta de transcrições de poetas posteriores. Essa está errada. Próximo. Assinale a opção correta. Tomar alguma dúvida até aí? Vocês estão tão calados. Epiteto é um dos principais estoicos. Gabriel, exatamente, a gente vai estudar. Lívia, tu não levou falta não, mulher. Tô aqui, Bianca. Pronto. Exatamente, a gente vai estudar Marco Aurélio e Epiteto. Inclusive, a apresentação de quem vai fazer a terceira chamada, né, porque se matriculou depois, vai ser sobre o período helenístico. E aí eu pedi para eles construírem um mapa mental, até para eu ajudá-los a construir, né, o conhecimento sobre o período helenístico. O período helenístico é um período super legal da filosofia. Mas a gente vai chegar triste e ao mesmo tempo legal. Bora para a próxima. Então, assinale a opção correta. O nascimento da filosofia, portanto, pode ser entendido como um novo modo de pensar, que se diferencia do mito, de uma visão de mundo única, que se formou a partir das narrativas que eram transmitidas oralmente de geração em geração. Olha que bonito. O nascimento da filosofia é entendido como um novo modo de pensar. Tales de Mileto foi o primeiro a pensar, a propor esse novo modo de pensar, que se diferencia do mito, de uma visão única que se formou a partir das narrativas que eram transmitidas oralmente de geração para geração. Está correto. B. Por muito tempo, o pensamento mítico não foi suficiente para organizar, explicar e significar o mundo.
Porém, o pensamento filosófico, enquanto um pensar conceitual reflexivo acerca da realidade, busca ordenar, explicar e significar a simplicidade dos cosmos e a diversidade dos seres. Está quase tudo correto. O que está errado é essa primeira parte. Ó. Por muito tempo, o pensamento mítico não foi suficiente. Pelo contrário, por muito tempo, os mitos eram suficientes para explicar, organizar o surgimento das coisas. Não é à toa que a gente tem 1 trilhão de mitos, né? Então, por muito tempo, o mito foi suficiente para organizar. Depois foi que aí ele não foi mais suficiente. Ora, tem gente que até hoje acredita nos mitos, tem gente até hoje que acredita nos deuses do Olimpo, por exemplo. Então, realmente, os mitos, ele por muito tempo, foram suficientes para explicar, depois que surgiu a filosofia tentando romper com os mitos, né? C. A religião era romper com os mitos assim, né, turma? Explicar o mundo de maneira racional, diferente do como os mitos explicam. C. A religião era apresentada como um sistema teórico escrito, livros sagrados, sacerdotes e aceita por toda a população que nela acreditava e concebia a verdade. Turma, a religião, na verdade, no começo, ela não era escrita, né? A escrita surgiu depois. Livros sagrados, então, não dá para ser escrito. Sacerdotes, isso aqui estaria correto se a gente estivesse na filosofia medieval, que é o que a gente vai estudar com o surgimento de Cristo. Só que a gente está conversando sobre o século 7 a 5 a.C. Aí agora, quando for quinta, a gente continua a nossa matéria e vai começar falando de Sócrates. Aí depois, período antropológico, período sistemático, helenístico, aí é que a gente vai para medieval. Então, tá errado aqui. E como toda a população acreditava. E, galera, essa questão de religião ficou bem mais forte, não que não existia, até porque os gregos eram politeístas, mas essa questão de religião ficou bem mais forte com o surgimento de Cristo, né? No primeiro século. Então, realmente, a religião era apresentada como teóricos escritos, errado, livros sagrados, sacerdote, não tinha isso ainda não. A religião naquela época era politeísta e não tinha esses livros sagrados. D. Além de Tales de Mileto, podemos ainda mencionar Heráclito, cujo princípio era o átomo, o movimento. Está errado, não era o átomo, a gente estudou as escolas atomistas, né? Leucipo, Demócrito, Anaximandro. Então vamos lá. Além de Tales de Mileto, aliás, Anaximenes. Além de Tales de Mileto, podemos ainda mencionar Heráclito, cujo princípio era o átomo. Não era o átomo, o dele era o fogo, o movimento. Pitágoras, que afirmava ser o número, o princípio de todas as coisas, Leucipo e Demócrito, para quem o princípio era o fogo. Está errado. Heráclito era o fogo, Leucipo e Demócrito era o átomo. Então trocou aqui. E os filósofos pós-socráticos escolheram a físis para dizer qual era o princípio que estaria na origem da natureza e seus movimentos. Na verdade, foram filósofos pré-socráticos do período cosmológico. Também foi uma questão de concurso. Próximo. Aqui da Lívia de novo. Parabéns, Lívia. Foi muito boas questões, certo? Tanto é que eu escolhi. Mito é uma narrativa fantasiosa de um tempo longínquo que busca explicar a realidade, a criação de algo ou a criação dos deuses. Geralmente, esses contos possuem deuses, guerras para torná-los mais interessantes. Aqui é a mesma, né? A filosofia diferencia-se do mito por buscar a explicação da realidade racional, questionando os pressupostos que não são impostos. Essa aqui é a mesma, né? Então, tá correta, E acabou. Acabou as questões. E aí, turma, alguma dúvida sobre... Deixa eu só aqui. Alguma dúvida sobre a primeira chamada, a segunda? Eu sempre, depois da entrega de prova, eu termino a aula um pouco mais cedo, mas na verdade, a parte, né, para ver se vocês têm alguma dúvida para a gente discutir as notas, as coisas. E aí, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Querem anular mais alguma questão? Ficou anulada uma, né, da primeira chamada e uma da segunda chamada, que é aquela dos sofistas. Aí a nota, tudo ok, professor, perfeito, sem defeito, show, Lucas, obrigado aí pelo feedback. Aí a nota, turma, eu lanço provavelmente a partir de de quarta a domingo, ela vai estar lançada. Se você achar que errou, que eu errei no lançamento, não precisa ficar preocupado, é só falar com a Bianca. Bianca, como é que ficou minha nota? Aí a Bianquinha, ela vai ter a tabela, já até mandei para ela, vou até mandar atualizada, tá, Bianca? E aí ela fala contigo, e aí se tiver alguma retificação, eu peço a retificação de boa. Beleza? Quem tá chegando hoje, o primeiro dia, sejam muito bem-vindos, tá? Recomendo demais que assistam todas as aulas. Essa já é a nossa 11ª aula, a gente já viu muita coisa.
E a matéria é cumulativa, tá? Então, principalmente, mais um motivo para quem está entrando agora assistir às aulas. A Unifala tem um regimento, Deus está vendo tudo. Valeu, Marcolino, Francisca Marcolino. A Unifala tem regimentos dizendo que a matéria tem que ser cumulativa. Então, quando a gente for fazer a V2, que vai ser daqui a um mês, menos de um mês, quando a gente for fazer a V2, vai cair, né, a matéria que a gente viu agora e também que a gente vai ver daqui para frente. Quinta-feira a gente já começa falando sobre Sócrates. Aí vai Sócrates, Platão, Aristóteles, entrando no período sistemático, aí filosofia helenística, a gente vai falar dos sofistas, e aí passa para a filosofia medieval. Turma, então pronto. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou ficando por aqui, viu? Muito obrigado pela atenção de todos. Lutemos, meus colegas, lutemos. Lutemos pelo quê, Suiane? Lutemos pelas matérias, né? É assim, ó. Meu pai dizia uma coisa muito certa, e que na época eu ficava com muita raiva, assim, raiva é porque eu não quero dizer a palavra puto, mas eu ficava, poxa, pai, sacanagem, porque eu sempre fui de estudar muito, sempre gostei de estudar muito, né? À toa que quando eu fazia direito e fazia odontologia na Federal. Então, assistia a aula na Federal de manhã e de tarde, aí corria para outra instituição onde eu era bolsista lá e fazia direito. Então, eu assistia aula de manhã, tarde e noite. Estudava feito um filho da mãe, de manhã, tarde, noite. Sempre gostei de sair, eu tentava sempre equilibrar tudo, né? Uma coisa que eu sempre tentei fazer, tirando com doce, que eu não conseguia, mano. E aí, vinha minhas notas, né? 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 9. E aí dizia, aqui, pai, ó, tirei 10, tirei não sei o quê. Ele olhava pra mim, meu pai é uma figura. E aí ele olhava e dizia assim, tá bom, não ganhou nada com isso, você não fez mais que a sua obrigação. Só quem tá ganhando com isso é você. E o que motiva o ser humano é o reconhecimento. E a partir do momento que a gente não tem esse reconhecimento de quem é importante pra gente, no meu caso, meu pai, eu ficava, pô, pai, sacanagem, estudo 12 horas aqui por dia, sei lá quantas horas eu estudo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele, meu filho, eu não vou ganhar nada com isso, eu já sou formado. Ele é médico. Já sou formado, já tô com vida ganha. Quem precisa fazer isso é você. E aí hoje eu entendo, ele estava errado? Não está errado. Estudei feito um doido, Com 23 anos eu já era professor da Unifor, da Estácio, com 23 anos eu passei no concurso do Tribunal de Justiça, com 23 anos eu resolvi minha vida. Então, assim, isso foi fácil? Não, foi a troco de muito, muito, muito estudo. Então, quando vocês acharem que estão estudando, estudem mais, porque vocês não estão estudando tanto. E sempre tem gente estudando mais. Então, assim, o esforço de vocês de renunciar a uma praia, uma saída, de ficar estudando, de renunciar a namorada, amigo, é uma coisa que vocês estão plantando para poder colher no futuro. E a colheita, a gente tanto colhe como planta todo santo dia. Todo santo dia você colhe o que você plantou e todo dia você está semeando. Então semeie, porque se você já não nasceu, né, com a vida ganha, como se fala, né, com o bumbum virado para a lua, meu amigo, você tem que ralar e a vida não é fácil. Não é fácil porque não é fácil o mercado de trabalho, isso não é só o direito, é tudo. Então estudem para tirar 10 em tudo. E se não tirar 10, e se tirou 10, não se conformem com esse 10. Estude para tirar 11, 12, 20, porque só quem ganha é vocês. Aí a Maria Clara, minha mãe é assim, pois eu estou dando parabéns para sua mãe, diga que ela está formando uma vitoriosa, né? Todos nós somos vitoriosos, né? À toa que não é todo mundo que chega na faculdade, não é todo mundo, principalmente, que chega na faculdade de Direito, então todos nós somos vitoriosos, mas realmente, Maria Clara, sua mãe, se ela lhe conduz desse jeito, acredito que ela está lhe fazendo ser vitoriosa. Eu me acho extremamente vitorioso. Com 30 anos eu já era doutor, com 35 anos eu estava dando palestra no mundo todo, né? Eu dei aula no mundo, 5 países do mundo, pós-doutor, enfim, né? Eu sou concursado, tenho minha vida, graças a Deus, tudo tranquilo. Eu me vejo como vitorioso. Graças a Deus. Espero que vocês cheguem além de onde eu cheguei. Estou muito bem, estou muito feliz onde eu cheguei. Acho que você tem que buscar até onde você quer chegar. Uns querem ser milionários, outros querem viver numa casa de praia, tranquilo. Então, se conhece e veja onde é que você quer chegar e lute para chegar até lá. Você vai ver que recompensa. Eu olho para trás e vejo que eu ralei muito, sofri muito, estudei muito, mas eu olho e digo que eu faria tudo de novo. Ou até faria era mais, se eu soubesse que era tão bom. Pois é isso, turma. Obrigado por tudo. Nessa aula, então, eu vou ficando por aqui, porque eu não sei como é que vai ser as outras turmas, eu não sei se vai ter mais discussões sobre a prova. Então, na quinta-feira, a gente retoma a nossa matéria e a gente começa de Sócrates, tá bom? Do período socrático. Vou parar na gravação. Fiquem com Deus. A gente se